Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Elizabeth Belchior do canal Plantando e Colhendo pela Vida! E hoje, gente, eu vim aqui dar mais um testemunho, né, da minha vida de algo assim misterioso que aconteceu comigo recentemente. E eu fiquei assim vários tempos pensando, perguntando para Deus se eu deveria fazer um vídeo sobre isso, dar o meu testemunho, né? E assim, se eu tô aqui hoje foi porque é a vontade de Deus que eu dê esse meu testemunho para vocês, né? E antes, gente, de eu falar para vocês o que a respeito desse assunto, dar esse testemunho para vocês, eu quero fazer um pedido. Se inscreve aí no meu canal e deixa o seu like, que assim você vai estar ajudando a compartilhar tudo de bom que eu trago para as pessoas aqui no meu canal, né? São muitas coisas, gente. Tudo de bom que acontece, né? Então, gente, eu vou contar para vocês assim as coisas de Deus. Antes quero falar um pouquinho com vocês como que as coisas de Deus são misteriosas, né? Às vezes a gente não entende o porquê disso, o porquê daquilo, né? E recentemente aconteceu algo assim comigo que eu fiquei assim pensando, assim, às vezes tem coisas, tipo assim, que se você conversa assim com um psicólogo, com um psiquiatra, ele vai falar para você que é coisas assim da sua cabeça, que é uma loucura, porque você estava pensando, não só o psicólogo, o psiquiatra vai pensar assim, né? Assim, eu já conversei com padres, já perguntei essas coisas que aconteceram comigo, o que era isso, né? E o padre ele me respondeu assim, igual um psicólogo, igual um psiquiatra. Falou que isso era coisa da minha cabeça. Só que eu sei que muitas coisas que acontecem na minha vida, que Deus me mostra, não é coisa da minha cabeça. Porque depois acontece alguma coisa lá na frente para provar que eu não estou ficando louca, que não é coisa da minha cabeça, né? Tanto que eu venho aqui dar o meu testemunho para vocês. Eu já falei tanto para vocês das coisas assim sobrenaturais que já aconteceram comigo, né? O fato de eu, quando eu tinha 13 anos de idade, apareceu um ser para mim todo vestido de branco. Assim, eu não estava dormindo, não era sonho nem nada, apareceu mesmo. E falando com a voz da minha mãe e me chamando, né, para ir perto dele. Que eu falei que eu senti muito medo e eu saí correndo. Hoje eu não sei se aparecesse eu correria, né? Mas que eu era uma criança, eu era muito medrosa. E depois, gente, teve um outro caso também que eu tive uma visão com Jesus, né? Jesus apareceu no meu quarto para mim nessa visão. E ele veio, eu tenho esse vídeo aí no canal, quem não viu, vê, né, o meu testemunho do dia que Jesus apareceu para mim nessa visão. E vou explicar o porquê dessa visão, eu explico tudo nesse vídeo. Eu não vou falar agora, senão o vídeo vai ficar muito comprido e não é esse assunto, né? Porque eu tô falando, tem a ver, mas não tem a ver. E aí o que acontece? Também teve uma outra ocasião que eu tava andando na rua, assim, da minha cidade, né? Um dia normal, que eu tinha ido lá no centro, lá, fazer umas coisas. E de repente veio um vento, gente, dos quatro regiões, sabe? Veio de lá para trás, do lado do outro, um vento assim, ele vinha dos quatro cantos. E nesse vento, ele chegou perto de mim, esse vento, assim, do nada. Isso aconteceu no meio do trânsito, assim, eu ia atravessar a rua. E aí nesse vento, assim, eu ouvi uma voz que veio do céu e falou comigo, essa voz, né? Eu também fiz esse vídeo dando meu testemunho para vocês o dia que eu tenho certeza que essa é a voz de Deus. Porque na hora que eu ouvi essa voz, assim, são memórias do Espírito, o meu Espírito ele se alegrou de uma forma, eu senti uma coisa que eu nunca senti na minha vida, sabe assim? Eu senti assim uma vontade imensa de ir para Ele, né? De ir para aquela voz, né? De certo, porque é a voz do Pai, é a voz do nosso Pai, né? E quando Deus fala com a gente, é isso que o nosso Espírito sente, vontade de ir para Ele, né? Então foi essa sensação que eu senti, uma coisa muito boa que não tem como eu explicar para vocês. Então vou falar para vocês o que aconteceu recentemente comigo, né? Agora nessa pandemia, que o assunto é o coronavírus. Um dia, gente, eu estava assim no banho. Às vezes quando eu tô assim no banho, naquele momento que você tá no banho, muitas pessoas gostam de ficar pensando, relaxando, né? E eu estava pensando assim, perguntando para Deus, né? Deve haver uma cura o coronavírus, eu estava pensando, né? Qual será a cura, meu Deus, né? Fiquei pensando essas coisas, né? E de repente veio aquela voz que vocês sabem que fala comigo. Ela falou, às vezes ela fala e eu escuto. Mas a maioria das vezes ela fala dentro de mim. E ela veio e falou dentro de mim. Essa voz ela falou assim para mim, ó: a cura do coronavírus está em você.
Então a voz falou: a cura está em você. Aí, tipo assim, eu falei: a cura está em mim? Como assim a cura está em mim, né? Eu não consigo entender. Aí eu fiquei pensando, né, gente, essas coisas. Até então não tinha, já faz um tempo que aconteceu isso, né? Até então a gente não tinha ainda o coronavírus, não tinha passado aqui pela minha casa nessa época. Aí assim, depois de uns 2 meses que aconteceu isso, aí aconteceu realmente que meu marido foi contaminado lá na empresa que ele trabalha, né? E aí ele pegou o coronavírus e depois em seguida meu filho pegou também e a minha filha também pegou. E eu assim tava crente que eu tinha pegado também, porque eu tive contato com ele, eu comi assim no mesmo pote de sorvete com ele, com a mesma colher, né? Eu comi na mesma colher, eu já dei esse testemunho também aí no meu canal para quem não viu o vídeo. Então eu tive muito contato com ele, da saliva. E eles falam que o coronavírus, você não pode nem conversar perto da pessoa que pega, né? E a gente dormiu no mesmo quarto, ele tossindo a noite inteira, sabe? Assim, respirando o mesmo ar, comendo na mesma colher. Até então eu não sabia, né, gente, que ele tava com coronavírus. Pra mim, ele tava com uma tosse alérgica. Tanto que depois eu falei que eu caí na real, falei pra ele: faz o exame pra você ver se você não tá com coronavírus. E ele fez o exame, né, e deu certo que tava com coronavírus. E aí aconteceu o que eu falei pra vocês, né? Eu tava crente que eu tinha pegado, tanto que eu até tomei a medicação, né, pro coronavírus. Só que quando eu fiz o exame, passou uns 5 dias, eu consegui agendamento do exame, que eu fiz particular, né? E cheguei lá, gente, eu fiz o exame e deu negativo. Disse que eu não peguei coronavírus. E depois, né, que passou tudo isso, toda essa tribulação aqui na minha casa, glória a Deus que passou, não é fácil pra ninguém, né? Que esse vírus que a gente vê falar, né, ele mexe muito com o psicológico da pessoa, não só com o corpo. Aí eu peguei, gente. Falei: não é impossível eu não tenha pegado, né? Porque eu tive várias ocasiões assim, eu ficava o tempo todo no quarto com meu marido. Porque eu falei: não, independente se eu vou pegar ou não, não vou, assim, deixar ele passar por isso sozinha. Então eu fiquei o tempo todo com ele, com os meus filhos, abraçava. Então, gente, por mais que eu usasse máscara, eu acho que não era o suficiente. Então aí eu fiquei pensando: não, eu peguei, eu vou fazer outro exame. Aí eu fui fazer um segundo exame de sangue, né, agora, pra ver, né, depois que passou o período, pra ver se eu tinha anticorpos do coronavírus. E o exame de sangue também falou que eu não tinha pegado o coronavírus. Então eu fiquei com isso na minha cabeça, né? Como? O que a voz quis dizer? A cura do coronavírus está em você, né? Eu não consigo interpretar assim. O que ela quer dizer? Será que a cura do coronavírus está em nós mesmo, né? Sei lá, no nosso pensamento? Ou é alguma coisa que está na fisiologia do meu sangue? Então não tem como eu saber, né? Então essa dúvida eu vou ficar tendo. Tanto que eu já até me assim, candidatei para alguns centros de pesquisa lá de São Paulo, para eles fazerem um exame de sangue em mim, ver, de repente, quem sabe descobre alguma coisa. Só que eu não tive resposta ainda, faz mais de um mês que eu mandei o e-mail, né, contando o que aconteceu. Só que eu não tive resposta, né? Então, assim, eu não sei, assim, o que eu faço para descobrir, né? Então, eu vou deixando, seja o que Deus quiser, né? Então, eu venho hoje compartilhar com vocês isso que aconteceu comigo, né? Eu não sei, como eu falei para vocês, essas coisas de Deus são misteriosas, né? Se Deus quiser que descobre um dia, será descoberto. Vamos orar para isso, que eles descubram alguma coisa, né, gente? Que ajude as pessoas a combater esse vírus que esteja dentro de nós mesmos, né? Então, é isso aí, gente. Assim, eu vim compartilhar com vocês isso. Para algumas pessoas pode parecer loucura, mas de tudo que aconteceu na minha vida, eu sei que não é loucura, né? E quando a voz fala, é porque é a voz da sabedoria, o Espírito Santo de Deus, ela sabe o que ela está falando e eu confio nela. Tá bom, meus queridos? Eu espero que vocês tenham gostado de eu compartilhar mais esse testemunho com vocês e um grande abraço para todos vocês!